por que a ONU protege tanto o governo sionista de Israel, que mesmo cometendo genocídio, que vem sendo transmitido em tempo real, Israel não recebe sequer uma sanção? O que você está prestes a assistir, a propaganda sionista jamais vai permitir que você saiba. Vão esconder de você por meio de pessoas remuneradas, que parecem ser cultas e conhecedoras da história, mas nada mais são que instrumentos da propaganda bilionária sionista para a opinião pública apoiar as violações sanguinárias do direito internacional por parte do governo sionista de Israel. Graças aos propagadores independentes de informação, que não temos o rabo preso com nenhuma entidade, só com o ser humano oprimido, porque não somos remunerados por essa indústria podre, genocida, e nem aceitaríamos ser, né? Então, graças a nós que vocês vão se libertar dessa narrativa que te enganam. O conhecimento entristece, mas nos liberta. Eu convido vocês a assistirem até o final esse trecho que eu separei desse documentarista independente, Renan Berelovitch, disponível na íntegra no YouTube e já legendado para o português, né? The British conquered Palestine from the Turks. They legalized the Jewish national home idea with the Balfour Declaration in the same year. Vamos enfrentar a narrativa falsa sionista não pela violência ou por sentimentos antissemitas, mesmo porque os judeus não têm nada a ver com crimes cometidos pelo regime sionista de Israel. Vamos enfrentar essa narrativa mentirosa por meio do conhecimento. Os sionistas políticos roubaram e ainda roubam terras, sonhos e vidas dos palestinos. Querem agora roubar o humanismo que existe na humanidade. Vamos resgatar a humanidade que vem sendo roubada também por essa gangue. No documentário, quando virem o nome Irgun, trata-se de milícia exterminadora e carniceira sionista que, na década de 1940, era liderada por Ben Gurion. Gente, isso foi antes da partilha da Palestina pela ONU. Foi o Irgun que explodiu o Hotel Rei Davi em julho de 1946, na cidade de Jerusalém. Repito, antes da partilha. E isso para pressionar a Inglaterra, que então administrava a Palestina pela partilha. Logo depois, os massacres de Deir Yassin, Tantura e tantos outros. A tática do terrorismo foi criada pelos sionistas, quem diria? No hotel que sofreu aquele atentado terrorista, o Hotel Hierosolomita, Rei Davi, explodido pelo Irgun, liderado por Ben Gurion, havia quase 100 britânicos, todos explodidos. Quando Israel se autodeclarou unilateralmente um país independente em 14 de maio de 1948, dia que os palestinos chamam de Nakba, ou catástrofe, Ben Gurion, o líder terrorista do Irgun, foi seu primeiro-ministro. Eu repito, os sionistas políticos roubaram e roubam até hoje sonhos, terras e vidas dos palestinos. Não deixemos que eles roubem de nós a humanidade também, porque eu acredito ainda nela. Assista até o final e, se gostar da minha proposta de enfrentarmos a narrativa sionista mentirosa, por meio do conhecimento e com os fatos que os sionistas jamais vão te contar, compartilhe com seu círculo íntimo de convívio, grupo de família e de amigos do WhatsApp. Vamos iniciar aqui a hashtag escondido pela propaganda sionista. Vamos viralizar essa hashtag, porque a mídia brasileira e ocidental mainstream também é dominada pela propaganda sionista e não vai mostrar esse conhecimento nunca. Vamos virar o jogo, não pela violência, mas pelo conhecimento. Conhecimento que nos entristece, é verdade, mas ele nos liberta. O conhecimento é a arma mais temida pelos sionistas. Não é a resistência que eles sabem não conseguirão vencer nunca, mesmo assassinando líderes da resistência, como Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e muitos outros. Nesse documentário independente de Renan Berelovitch, você não verá apenas uma mera história do conflito israelo-palestino, mas conhecerá as razões centrais da existência desse pernicioso conflito, a ideologia sionista política iniciada por Herzl, seus objetivos passados e atuais e seu firme controle não somente da sociedade israelense, mas também da percepção que os ocidentais têm do Oriente Médio.
Veja esse trecho que eu destaquei especialmente para vocês assistirem e assistam também ao documentário completo lá no YouTube. Why would the UN be so blatantly pro-Zionist? To not underestimate the power of guilt. Anyone heard of the Holocaust? The UN sought to compensate the Jews over the deaths of 6 million Jews in World War II. Murdered by the Germans. And they decided that the Palestinians should pay for it. Makes perfect sense. However, this amount of land, more than half of Palestine, was still not enough for the Zionists. David Ben-Gurion, the leader of the Zionist movement in Palestine, wrote in 1937, "The Arabs will have to go. But one needs an opportune moment for making it happen, such as a war." The Palestinians had no desire to fight the Zionists or start a war. They were used to living under different sovereigns for hundreds of years: Egyptians, Turks, British, and now the Zionists. In 1948, Ben-Gurion tells the Jewish Agency executives, "I believe that the majority of the Palestinian masses accept the partition as fait accompli, and do not believe it is possible to overcome or reject it. The decisive majority of them do not want to fight us." Towards the end of 1947, the Zionist leadership came together and drew Plan Dalet. Plan Dalet was about securing the borders of Israel by cleansing, expelling, and destroying Palestinian towns, villages, and urban neighborhoods. The plan was implemented by the Zionist armed forces. And finally, in March, they began a push to ensure their control of areas that would become Israel under the partition. And as that happened, you began to get many more Palestinian Arabs fleeing, particularly after a massacre at a place called Deir Yassin, although people now think it was probably somewhat over 100, but not 200. But Begin and the Irgun and the Stern gang, Yitzhak Shamir was part of that. There was a combined attack in this Palestinian village that massacred many people. And the Palestinians did carry out a retaliatory raid, killing about 70 Jewish doctors on the road to Jerusalem shortly thereafter. But after that, you had mobile radio bands the Begin put into play, threatening more Deir Yassins if the Arabs didn't flee. In other words, you'll be massacred just like Deir Yassin. So it became part of the propaganda. Between the 30th of March and 15th of May, 1948, 200 villages were occupied and their inhabitants expelled. In some villages, such as Deir Yassin and Ain al-Zaytun, horrible massacres were perpetrated. The towns of Tiberias, Haifa, Tzfat, Beisan, Jaffa, and Accra fell into Zionist hands. As a result, more than 250,000 Palestinians were expelled. All of this took place before the 1948 war even started, before one regular Arab soldier set his foot on Palestinian soil. Bye, salam. Shalom.